você abra comigo Jeremias capítulo 17. Vamos fazer uma ponte hoje. Primeiro vamos falar um pouco de Jeremias 17. Depois vamos para o texto, que é o texto da noite. Mas para nós darmos abertura, eu quero falar sobre Jeremias de número 17. Jeremias 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Pode sentar. A ideia é que o pecado de Judá era permanente. Por isso, essa expressão que Jeremias usa, dizendo que o pecado de Judá estava gravado na tábua de seu coração e na ponta dos seus altares. Pecado é algo que vem sobre todos nós. A Bíblia é muito clara quando fala que nós nascemos em iniquidade. Desde quando nós nascemos, já nascemos com essa herança que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Quando eles então pecaram, então nós passamos e nos tornamos a ser pecadores. Então, desde que nós nascemos, já somos pecadores. Essa é a verdade. E até esses dias eu estava comentando que não se sabe, algumas igrejas, se prega ou não o evangelho para as crianças. Se as crianças devem ou não ficar no culto. Eu sou a favor de que as crianças fiquem no culto, porque as crianças também precisam ouvir o evangelho. Desenvolvemos um trabalho, e esse trabalho está sendo muito bem feito, onde o evangelho tem sido apresentado às crianças, senão eu as traria de volta. Cristo está sendo apresentado às crianças e as crianças estão aprendendo que elas precisam de um Salvador. E Jesus veio, e uma das funções pela qual Jesus veio, quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, é que ele libertaria o seu povo dos seus pecados. Então Jesus é o libertador de pecados. Por isso ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem de verdade conhece Cristo é liberto. Liberto de toda a amarra do pecado, de toda a garra do pecado, de todo o cativeiro que o pecado traz sobre a vida do homem. O pecado, ele começa sorrateiramente na vida de alguém e ele começa a dominar a vida dessa pessoa. E ela começa a dominar em todos os aspectos. Em todos os aspectos, ele vai se proliferando e ele vai crescendo e ele vai tomando a nossa vida, tomando conta das nossas emoções, tomando conta de todo o nosso ser, nossa mente, nossa alma, nosso espírito. E então nos tornamos como Judá. Judá, que era depois daquela divisão que houve das 12 tribos, né? Ficou ali Judá e Israel. Israel foi sempre mais inclinado ao pecado. Por isso foi mais cedo para o cativeiro. Muito mais cedo para o cativeiro. Judá ainda permaneceu por mais alguns anos fora do cativeiro. Até que então ele veio também ser levado para o cativeiro. E uma das razões por que ele foi levado ao cativeiro é justamente esse pecado gravado nas tábuas do seu coração. Judá, que deveria ser, que esperaria que fosse, porque descendia de Davi, porque guardava sempre os princípios do Senhor, a palavra, buscava sempre homens mais piedosos para que pudesse governar. Então a raiz de Davi estava sempre presente entre os reis de Judá, mas mesmo assim não se deu conta
de dominar o pecado. Não é de qualquer forma e qualquer um que consegue por si mesmo dominar o pecado. Não é tão fácil assim. Ainda esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falava para essa pessoa sobre Sansão, que foi um homem que cresceu com uma promessa, mas que foi vencido pelo pecado. O pecado, ele é esmagador, destruidor de sonhos, de vidas, de famílias. O que nós estamos vendo hoje no mundo, estamos vendo por decorrência do pecado. Se o mundo está como está, é por causa do pecado. O pecado é o causador de todas essas tragédias, de todas essas coisas horríveis que nós estamos vendo aí. E não há como pará-lo, detê-lo, a não ser, como nós vamos ver hoje, através de medidas drásticas ensinadas pelo Senhor. Judá foi, de uma certa forma, mantendo ali a vida de iniquidade, mantendo o pecado, e aquilo foi crescendo, 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 e aí se tornou senhor do seu coração. Consequência disso, verso 3, o Senhor disse que aquele pecado traria sobre eles a miséria. Veja o verso 3, ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. O pecado é o maior causador de miséria. O pecado empobrece. Empobrece. O pecado, ele tem, assim, um poder destrutivo de comer, né? De devorar bens. Conheço pessoas que tiveram muito. Eu sou de uma família, vim de um pai, que eu já contei isso para alguns, que ganhou em 1970 sozinho na loteria. Imagina como eu deveria até hoje, né? Mas graças a Deus, talvez se eu tivesse rico não estaria onde eu estou. Mas meu pai ganhou sozinho. Minha mãe está aí, ó. Isso foi a desgraça do meu pai e da minha família. Isso acabou com a minha família. Porque isso daí trouxe a destruição para dentro da minha casa. O pecado que estava no coração do meu pai, escrito em tábuas, levou tudo dele e nos deixou na miséria. E nos deixou à míngua. Não tínhamos nada. Passei uma infância, não vou dizer pobre, miserável, mas vivia pedindo. Pedindo um pouco de comida, um pouco de resto no frigorífico, que alguém me desse bucho, frissura, coração, pulmão, era o que eu comia. Um garoto de 6 anos, ia até esses lugares, 7 anos, e pedia: senhor, tem alguma coisa para me dar hoje? Tenho pulmão, comi muito pulmão. Eu gostava, era gostoso. Até que um dia explodiu a panela de pressão da minha mãe. Bem! Aí foi um terror. Que aqui lá solta uns negocinhos assim, ó, que entope tudo. Parece aquelas esponjas. Você olha para o pulmão, parece esponja. Cheio de buraquinho. E aqueles buraquinhos soltam uns negocinhos, entupiu a panela. Foi uma explosão que eu escutei no outro quarteirão. Falei, meu Deus, o que é isso? Falei, é na tua casa. Corri lá, era na minha casa mesmo. O fogão, ficou fogão de criança. Diminuiu, assim, ó. Achatou. A tampa da panela voou que parecia um disco voador. Saiu batendo nas paredes, quebrando tudo. Uma loucura, irmão.
Aí foi. Aí a gente parou um pouco de comer isso aí, né? Como comer arroz com laranja, laranja baiana que tinha no fundo. Graças a Deus, né? Vencemos e estamos aqui, glória a Deus. Mas o pecado traz miséria. Quando o pecado é o Senhor da tua vida, quando o pecado, ele está escrito nas tábuas do teu coração, ele só vai trazer miséria para a sua vida. Só destruição para você e nada mais que isso. O pecado é miserável, miserável demais. Ele aprisiona. Veja o verso de número 4, outra coisa que o pecado causou em Judá. Assim, por ti mesmo te privará da tua herança que te dei e far-te-ei servir os teus inimigos. O pecado nos torna escravos. Somos escravos, nos tornamos escravos quando o pecado está sobre o nosso coração. Então, na verdade, como eu aprendi muito cedo isso no seminário, e quando eu aprendi isso lá, eu me choquei, porque eu até então nunca tinha ouvido isso. E quando eu cheguei no seminário, falaram assim para mim, olha, eu já era pregador, pregava, mas quando eu cheguei no seminário, eu ouvi um pastor do seminário, que era o diretor, falar para mim, Edson, não existe outro tipo de pessoa no mundo a não ser o Filho de Deus e o filho do diabo. Não tem terceiro. Ou você é de Deus ou você é do capeta. Meu Deus, o que é isso? Espera aí, explica isso daí. E ele começava a explicar para mim, ele dizia lá, está aqui e tal, ensinando, e eu, sim, tá certo. E eu entendi de verdade que só existem duas classes de pessoas no mundo. As que são livres por Cristo e através de Cristo, então esses são libertos, e os que são prisioneiros do pecado. Porque só há dois Senhor, disse Jesus. Só há dois Senhor, só há dois caminhos, só há duas portas, só há dois destinos, só dois, não tem terceira opção. E eu comecei a entender que de verdade, realmente, quem não é filho de Deus, está na unha do capeta, como diz aquela música sertaneja. Realmente, quem não é filho de Deus está na unha do capeta. É do Satanás mesmo. E tem sobre o seu coração gravado a sigla do pecado. E sabe qual é essa sigla? Escravo, servo. Está gravado no coração. E ele não faz nada absolutamente a não ser pecar. Tudo que ele faz é pecar. Porque ele não é livre, ele não tem a opção de escolher. Ele não consegue escolher outra coisa, porque ele é prisioneiro do pecado. Mas aqueles a quem Cristo liberta, eles se tornam livres. Então eles têm a opção de não pecar. São livres. As pessoas acham que nós é que somos prisioneiros. Eles acham que os livres estão lá fora, porque eles fazem o que querem, porque eles podem fazer. É engano. Eles fazem aquilo pela qual eles são prisioneiros. Eles não fazem outra coisa. Eles não conseguem ficar sem fazer aquilo. Agora, nós somos livres, porque podemos fazer, mas não fazemos. Somos livres para fazer, mas optamos em não fazer. Porque temos um Senhor, porque servimos aquele que nos chamou das trevas para a luz, daquele que morreu por nós na cruz, e aí alcançou e nos deu a libertação. Somos livres em Cristo Jesus. O pecado, ele é muito difícil de se quebrar, muito difícil de se romper com o pecado. Por isso eu quero falar de um texto, e aí sim nós vamos entrar naquilo que eu quero falar um pouco a mais com vocês, e quero falar sobre a guerra contra o pecado que todos nós devemos ter. Então o título é A Guerra contra o Pecado. Por isso você vai abrir em Marcos capítulo 9, verso 42.
Marcos capítulo 9, verso 42. Você vai ver que Judá brincou com o pecado, Israel brincou com o pecado, a igreja muitas vezes tem brincado com o pecado. Você vai ver a advertência de Cristo: não brinque com o pecado, é mortal, é destruidor o pecado. Ele destrói aqueles que mimam, que brincam, que não rompe o mais rápido possível com ele. Ele os transforma em miseráveis, escravos, e ele realmente acaba com a vida de qualquer um. Marcos capítulo 9, verso 42, eu vou ler e vou explicar versículo por versículo, assim você vai entender melhor. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, não sei se na sua versão está pequeninos crentes, mas na minha, que é atualizada, está pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Jesus aqui começa a falar, a introdução é sobre escândalo. Jesus disse que os escândalos são inevitáveis. São inevitáveis. Não podemos evitar os escândalos. Os escândalos, eles vão acontecer, e Paulo até diz que é necessário que eles aconteçam para que se manifestem os verdadeiros filhos de Deus. Essas coisas são interessantes que a Bíblia fala. E aqui o texto fala, Jesus está falando sobre fazer crentes pequenos, ou sejam, aqueles que são novos na fé, aqueles que são ainda discípulos de Cristo, estão em formação, tropeçarem e caírem e desviarem. Porque esse tropeçar aqui, tropeçar, esse fazer desviar, é realmente ir embora, é sair do reino, é voltar para a sua vida. Isso é muito interessante, porque se você analisar o verso antes, 41, Jesus está falando que se um copo d'água for dado para um dos pequeninos, isso será lembrado naquele dia, e ele receberá galardão por causa disso. Ou seja, veja como Deus é justo na questão, no parâmetro de julgamento. Assim como um gesto de amor dado nunca será esquecido, então o Senhor está dizendo que também a mesma reação Ele terá com relação se alguém fazer uma injustiça contra um dos pequenos. Se por causa do meu pecado alguém vier se desviar, se por causa do meu erro alguém vier sair dos caminhos do Senhor. Então ele diz, o mesmo peso, a mesma medida, se um ato de amor, se um gesto de amor será lembrado muito mais, ou na mesma proporção, será também lembrado essa injustiça cometida contra os pequeninos no reino dos céus. Agora vamos lá, irmãos. Estamos cansados de ver injustiça. Estamos cansados de ver pequeninos escandalizados. E nós não nos preocupamos com isso. Isso sequer tem subido ao nosso coração. É como se nada tivesse acontecido. Dormimos em paz. A gente vem para a igreja em paz, vem para a ceia em paz, participa da ceia, do trabalho nosso em paz. Isso não incomoda o nosso coração. Deveria incomodar e muito. Porque, tão quanto um grande, o pequeno é amado pelo Pai. Tanto quanto um grande. No reino de Deus não há diferenciação do amor de Deus. Não é porque, sabe, Pedro foi Pedro que ele ama Pedro mais do que
a mim ou a você. Não, o amor do Pai é sempre o mesmo. O amor do Pai é igual. Ele não é como nós, humanos, que amamos, né? Assim, desigual. Não, o amor do Pai é igual para todos, sem distinção. Ele ama a todos. Isso é claro, isso é porque no céu não haverá lugar melhor para os queridos de Deus. Lá no céu não vai ter dama. Podia ter, né? Podia ter dama lá no céu, né? Podia ter aí um Alphaville lá, né? Mas não tem, né? Então, lá no céu todo mundo vai morar no mesmo lugar, do mesmo jeito. Todos vão receber a mesma palavra: sede bem-vindos, benditos de meu Pai. Entrem no gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Pode entrar. Todos serão recebidos por Jesus. Que coisa maravilhosa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os pequeninos que estão entre nós. Precisamos tomar muito cuidado com aquele pensamento que muitas vezes sobe sobre a nossa cabeça, e isso eu ouço nos pátios, eu ouço nas esquinas, eu ouço em reuniões, eu ouço muitas vezes nos nossos encontros, nas nossas festas, e ouço de pessoas até que estão ligados à liderança e ao trabalho da igreja, dizendo assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Como assim ninguém tem nada a ver com a tua vida? Essa é uma doutrina de Caim. Isso é maligno. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Ninguém aqui é uma ilha. O que você faz afeta a mim. O que eu faço afeta você. Somos um corpo. Somos um corpo. Somos uma família. Então não existe isso que o irmão não tem nada a ver com a minha vida. Cuida da tua vida, irmão. Deixa a minha vida em paz. Não. A maior preocupação de Paulo, ele dizia, era que ele não queria causar escândalo. Ele disse em 3 esferas. A igreja, ele disse, aos judeus e aos gentios. Ele dizia: eu não quero causar escândalo para ninguém. Então, por isso, eu vivo uma vida criteriosa, uma vida medindo meus passos. Porque, ai de mim se eu escandalizar uma das ovelhas de Cristo. Ai de mim se eu, por causa de uma atitude, fazer com que uma das ovelhas de Cristo, que foi ganha por Ele, que foi salva por Ele, se desviar. Por causa de uma atitude minha, de uma palavra minha. Ei, Cristo morreu pelo fraco também, não só pelo forte. Não esqueçam disso. Ele morreu pelos fracos. E ele disse que nós devemos cuidar dos fracos. Ele disse: vocês que são fortes, suportem os fracos. E assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Será que estamos fazendo isso? Até que nível vai a sua preocupação em não causar escândalo para aquele irmãozinho que é fraco? Devemos nos preocupar muito, porque o texto vai nos falar a razão por causa ou porquê da nossa preocupação em causar isso ao pequenino. Verso 43 diz, aí começa a entrar e ficar mais sério. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, é um dos textos mais difíceis de se pregar, é esse texto. Ele diz aqui: se a tua mão te faz tropeçar, corte-a. Pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.
Veja, o reino de Deus, para nós entendermos, é um reino santo. E aqueles que vivem na prática do pecado jamais vão entrar no reino de Deus. Jamais. Eu disse aqueles que vivem na prática do pecado. Então entendam muito bem. Por isso Paulo disse, ficarão de fora. E ele começa então a escalar aqueles que têm a prática, ou seja, do adultério. Ele começa a falar, ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora, ficarão de fora, ficarão de fora. Por quê? Porque o céu é um lugar de santidade. Só vai entrar lá os santos. Santos, não no sentido de que ninguém peca. Santos, no sentido de que eles adquiriram em Cristo a posição de santidade. Ou seja, eles vestiram as vestimentas de Cristo. E isso fez deles pessoas santas. Quando nós nos voltamos para Cristo, então Paulo diz, é necessário que nós nos despamos do velho homem, troquemos de roupa, arranquemos aquela roupa velha do pecado, da escravidão, e nos vestimos de Cristo, que são roupas de justiça, de santidade, não a minha justiça, não a minha santidade, mas a santidade de Cristo, a justiça de Cristo. Então, quando eu passo por isso, que Jesus disse que é o novo nascimento, então eu passo então a ser ou ter o nome de santo na Bíblia. Então, santo não é aquele que não peca, porque eu continuo pecando. Mas é que eu me posicionei em Cristo. Eu saí do velho homem, eu estava aqui no primeiro Adão, naquele que me trouxe a escravidão, naquele que trouxe sobre mim a maldição do pecado, mas quando eu conheci o novo Adão, que é Cristo, lembre-se que existem dois, o Adão da terra e o Adão celestial, que é Cristo. Então, quando eu me posicionei em Cristo, tudo mudou na minha vida. Agora, Deus não me vê mais como um pecador, mas Ele me vê como santificado pelo sangue de Jesus. Olha como faz toda a diferença. Continuo pecando, mas quando Deus olha para mim, Ele vê e sobre mim, imagina que isso daqui seja eu, esse pontinho vermelho aqui seja você. E aí quando Deus vai olhar, sobre você tem uma lupa chamada Jesus, e tudo que Ele consegue ver é Jesus. É mais ou menos quando Jacó, o grande enganador, eu gosto dessa passagem, essa passagem é misteriosa, é incrível. Quando ele chegou lá para o pai dele, para se passar de Esaú, ele pôs uma pele, você lembra de animal? E aí o pai dele passou a mão, viu aquele pelo, falou, o cheiro, a voz parece que não é, mas o cheiro, o pelo, parece do Esaú. Deus passa a mão, irmão. Olha, debaixo daquele pelo, pode ter podridão, mentira, pode ter tudo. Mas o Pai está vendo ali, a proteção de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Você tem que ter Cristo, irmão. Você tem que ter sobre você Jesus Cristo, senão estamos perdidos. Totalmente perdidos. Então o que Jesus enfatiza aqui é a importância de afastar o pecado de nossas vidas nesse texto. Ele fala de uma forma muito assim severa, para uns é uma forma assim muito absurda, quando ele fala que se a tua mão te escandaliza, arranca a tua mão e joga fora.
muito severo, muito... É uma linguagem hipérbola. A Bíblia está cheia disso. Davi, por exemplo, quando nos seus salmos ele dizia que chorou a noite toda ao ponto da cama dele flutuar. Você acha que isso aconteceu? Claro que não. Claro que não. A cama não flutua porque você chora, senão, pelo amor de Deus, o que você é? Quantos litros de água você tem no corpo, irmão? Para fazer uma cama flutuar tem que ter muito, mas é a forma dele expressar que ele chorou tanto, que ele fala, eu chorei tanto que a cama minha flutuava. Nas lágrimas, puxa, hipérbole. Então Jesus está usando uma palavra muito assim absurda para falar sobre uma medida drástica que nós devemos tomar com relação ao pecado que está sobre a nossa vida. É isso que ele quer dizer. É isso que ele quer que você e eu aprenda. Que com o pecado não se brinca, ele está dizendo. Que o pecado não deve ser tratado com mimo na nossa vida, que deve ser expulso, extinguido de nossas vidas o mais rápido possível, quanto antes, e não ficar protelando para outro dia, para outro ano, para quem sabe para depois. Até quando nós vamos protelar uma decisão que Cristo exige que seja urgente? Porque quem se incorre na minha salvação, quem se incorre na minha vida em relação ao céu, eu preciso tomar uma atitude nessa noite, você precisa tomar uma atitude nessa noite, cortar de nossas vidas o mais rápido possível aquelas coisas que têm servido de escândalo para os meus irmãos, e pedra de tropeço para a minha vida. Porque eu não sei se você observou, porque no verso de número 43, a coisa muda. De escândalo para o meu irmão, se torna tropeço para mim. Aquilo que eu não corrijo, acaba sendo uma armadilha para a minha vida. Por isso que eu tenho que vigiar meus passos, por isso que eu tenho que sempre repreender meu coração, repreender minha mente, repreender a minha vida, porque se eu deixar de vigiar, isso vai ser, sem dúvida, algo que vai destruir a minha vida. É assim mesmo. Então eu preciso cortar o mais rápido possível aquilo que está sendo gravado no meu coração, para que aquilo não venha se tornar a minha destruição. Quero que você abra comigo Colossenses capítulo 3. Enquanto isso eu tomo água. Pastor, eu falei para ela que eu ia chegar hoje e levar ela para o hospital para internar ela. Tá ruim, irmãos. Já emagreceu 5 quilos, já era magra, agora então sumiu. Não vai nem parar em pé mais, falei para ela. E ela ficou com medo. Acho que deve estar comendo tudo que tem na geladeira. Porque eu falei, se eu chegar aqui, se tiver desse jeito, você vai para o hospital, você vai ser internada. Começou a comer tudo que tinha na geladeira lá. Não sei o que vai acontecer quando eu chegar lá. Colossenses 3,5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Engraçado, Paula, é que Paulo não fala assim, repreenda aí o espírito de prostituição que está agindo na tua vida. Ele não falou isso, não. Ele não falou, Samuel, repreenda o espírito de lascívia. Tem uns ministérios aí que, sai espírito de lascívia, sai espírito. Aqui Paulo está falando assim, fazei morrer em vós. Ou seja, o negócio é o teu coração.
O negócio é aquilo que está gravado dentro de você, aquilo que você gosta. Não tem demônio, não. O demônio é você mesmo. Você não gosta, mas é verdade. O demônio é você mesmo. O diabo tem costa larga. Não. Fazei morrer em vós. Ou seja, Paulo estava falando sobre o esforço que nós devemos ter. Devemos ter um esforço enorme, ou seja, para destruir o pecado que está em nossa vida. O pecado que está em você, ou seja, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Paulo está falando, isso vai destruir você, mata isso logo. Destrói isso da sua vida, antes que isso venha ser um laço, antes que isso venha fazer com que você, assim como Judá, não tenha mais conserto e seja levado para o cativeiro e seja então destruído. Na luta contra o pecado, o crente tem de lutar duramente. Você tem que ser duro contra o pecado, porque ele é duro com você. Não brinca com o diabo, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, ele brinca muitas coisas, mas com almas, eu tenho certeza que ele não brinca. Ele ceifa mesmo, ele mata mesmo, ele rouba mesmo, ele escraviza mesmo, ele destrói mesmo. Ele pode brincar com muita coisa lá no inferno, mas com alma e destino de alma ele não brinca. O diabo não brinca de ser diabo, não. Então não brinca de ser crente, não. Não brinca, não. Não brinca com o pecado, não. Trate o pecado duramente. Corte o pecado de sua vida o mais rápido possível. Arranque essas coisas da sua vida. Enquanto nós estamos aqui. Enquanto temos a oportunidade. Enquanto temos chance. Porque depois não adianta mais. Lembre-se, a prática do pecado é que leva à condenação. Não esqueça disso. Então, aquele adultério que você vem mantendo há anos, corta ele já. Seja drástico com ele, isso vai levar você para o inferno. Isso vai levar a tua alma para o inferno. Não brinca com isso, irmão. Aquela página no Facebook maldita, que você sabe qual é, acaba com isso logo, antes que isso acabe com a tua vida. Esses dias, atendi uma pessoa que tinha uma página falsa no Facebook. Se passava por uma pessoa que não era. Mas o que é isso? Onde nós estamos? O pecado é enganador. O pecado engana o sujeito, engana. Engana o Filho de Deus, engana o servo de Deus. Jesus está dizendo, se você não fizer isso logo, se você não cortar isso logo, ele disse, olha, você está correndo risco, ele que diz, de ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Ah, pastor, mas Jesus morreu por mim. Não é essa a doutrina? Sim, claro, Jesus morreu por você, morreu para te salvar. E os que ele salva de verdade. Isso é um absoluto. Mas você nunca esqueça que Deus é santo. Que Deus é santo. E que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ninguém é ninguém. Pode ser o Papa, pode ser o pastor, pode ser quem for. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém. Não é porque Cristo morreu por mim que eu posso viver a minha vida relaxadamente.
a meu bel prazer, do jeito que eu quero. Ah, Cristo morreu, eu estou salvo, então eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Não, se você fizer assim, é uma prova de que você nunca foi salvo, de que você nunca nasceu de novo, de que você nunca foi discípulo dele. Porque quem é discípulo dele não mede esforços nem consequências. Quem é discípulo dele está disposto a cortar certas coisas de sua vida, mesmo que sejam coisas importantes, como uma mão. Uma mão é importante para você? Talvez aquele relacionamento que você está tendo é tão importante quanto a tua mão. Mas Jesus disse, corta, porque senão você vai ser lançado no inferno. Corta. Corta. Corta esse relacionamento. Está brincando do quê? Não brinca, não. A coisa é séria. Ser crente não é para qualquer um, não. Eu sempre falei isso, a pastora sempre discordou de mim. Ela diz, não, bem, que é isso? É muito fácil ser crente. Não, é muito difícil. Ser verdadeiro crente é difícil demais. Oh, coisa difícil. É difícil obedecer aquilo que Ele pede de nós. Ele está dizendo, corta. Corta. Rompe isso logo. Você está louco? Onde você está com a cabeça? Ele continua dizendo, 45, se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Nenhum sacrifício é demasiado grande quando se trata do reino dos céus. Então não vem com essa desculpa. Olha o que Jesus fez por você, que é sacrifício maior do que o que Ele fez pela tua salvação, pela tua vida. Ele fez isso para que você ganhasse o reino dos céus. Agora você acha sacrifício demais cortar aquele relacionamento? Você acha difícil demais romper com aquele trabalho seu, que é totalmente contra a vontade de Deus? Você acha difícil? Você acha difícil? O Senhor disse, não. Não é difícil, não. Todo sacrifício é válido. Todo sacrifício vale a pena. Quando o escritor aos Hebreus, capítulo 12, estava falando sobre os crentes que estavam vivendo em seus pecados, ele lá no verso de número 1 fala a seguinte coisa. Abra lá, Hebreus 12, 1. Ele disse, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, e do quê? E do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, ele estava vendo que ali existiam crentes que estavam vivendo ali com seus pecados de uma forma assim, tal que eles estavam acalentando os seus pecados. Tem gente acalentando o pecado dele. Está acalentando, acalentando, acalentando. Aqui o escritor diz, olha meu irmão, está na hora de você romper. E ele diz aqui no verso de número 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis
desmaiando em vossa alma. Temos aí o exemplo de Cristo, que suportou tudo, que cortou tudo, que rompeu com tudo, para agradar a Deus Pai. Temos de viver uma vida assim. O Evangelho exige isso de nós. Ser crente é isso. Ser crente não é ser qualquer coisa, não. Não serve qualquer coisa. Como diz a nossa pastora, o céu é um lugar de pessoas seletas. Só os seletos estão lá, os melhores. Se fosse para qualquer um, estava cheio. Não, o céu não é para qualquer um, não, irmão. O céu é para pessoas que não medem esforços, que rompem com o pecado, que não brincam com o pecado, que se divorciam o mais rápido possível do pecado e dizem: eu não quero mais nada com você. Você foi a razão do meu Senhor ter morrido naquela cruz. Você foi o motivo do meu Senhor ter padecido tanto por mim. Então não quero conversa com você. Ou você se divorcia essa noite do seu pecado, ou você se divorcia essa noite daquilo que está te afastando de Deus, daquilo que está cada dia mais fazendo com que essas letras no teu coração fiquem mais profundas, mais profundas. Ou você não terá mais jeito. Ainda o Senhor nessa noite te promete trocar teu coração e te dar um novo coração, escrito nele as palavras da vida eterna, escritos nele: eu sou a verdade que te liberta. Rompa com isso em nome de Jesus. Rompa com o pecado hoje em nome de Jesus. E ele fala, voltando para o texto, outro membro, dizendo no verso 47, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois olhos, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Olha, interessante, por que Jesus usou esses três, né? Mãos, pé e olhos. Porque são membros importantes. Porque são membros que muitas vezes revelam o que temos no nosso coração. Esses três membros revelam o que você tem no teu coração, Sandra. Porque se nós falarmos de mão, as mãos seguram coisas, detêm coisas, e muitas vezes detêm coisas que nós não deveríamos segurar. Muitas vezes as nossas mãos mantêm coisas desse mundo que deveriam estar longe de nós, longe de nossas vidas, afastadas de nós. Mãos seguram. O que você está segurando aí do mundo? O que você está mantendo aí seguro, junto de si, perto de você, que você não quer soltar, você não quer soltar. Não, eu não posso soltar esse relacionamento, eu não posso soltar jamais essa amizade, eu não posso soltar. Eu não posso soltar jamais esse hábito. Se eu soltar esse hábito, o que é que você está segurando aí, que está levando você a uma condenação? Solta em nome de Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para você, no reino de Deus, as pessoas que menos se apegam às coisas dessa vida, as pessoas que menos seguram coisas dessa vida, é que terão direito do reino dos céus. Então não pegue muita coisa dessa vida, não pegue muitas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo são vis, são efêmeras. Pegue as coisas divinas, segure as coisas como a fé, a esperança, o amor.
Segure coisas que te levarão, como o sangue de Jesus sobre a tua vida, que te fará você viajar. Esse passaporte que te dá garantia de entrada no reino dos céus. É isso que você tem que segurar firmemente na tua mão. Segurar essa âncora da tua esperança. Que Jesus Cristo virá te buscar. Que Jesus Cristo vem para levar você daqui. Que se você fechar teus olhos hoje mesmo, você estará com Ele no paraíso. Essa é a promessa dele, essa é a esperança que você tem que segurar na sua mão. Veja o que você tem segurado nas suas mãos. Veja. Os pés. Os pés revelam aonde nós estamos indo. Por onde estamos caminhando. Muitas vezes andamos, caminhamos, vamos para lugar que não deveríamos ir. Essa é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Oh, meu irmão, será que teus pés têm andado pelo caminho da prostituição, do adultério, da fornicação? Para onde os teus pés têm andado? Será que teus pés têm te levado para longe do teu Senhor? Será que teus pés têm levado você para mais distante do teu Pai? Como aquele pródigo que foi, se aventurou, foi embora, experimentar a vida, desfrutar da vida. Sorte dele que não aconteceu nada. Sorte dele que não teve um súbito. Sorte dele que não teve nenhum assassino que o matasse. Sorte dele que um dia acordou e que lembrou do pai e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas tem muitos que não acordam, tem muitos que não voltam, tem muitos que dali vão embora. Você não vê nunca mais. Se perde para sempre. Pés que nos levam para longe. Jesus está dizendo: corta o teu pé. Não é para você amputar o seu pé, não é nada disso. Você já entendeu. Ele não está pregando aqui a mutilação, nem eu estou pregando mutilação de membro algum. São medidas drásticas. Está dizendo: você tem que ser drástico. Você não pode chegar alisando, mas corte de uma vez, rompa de uma vez. Pare com isso. Chega dessas coisas. Não mantenha mais essas coisas na tua vida. Senhor, quem entrará no teu santuário? Salmos de número 14. Quem tem as mãos limpas? Quem os pés não caminham pelos lugares sujos, pelos lugares distantes e escuros da vida, mas aqueles que andam na luz do Senhor, aqueles que andam pelos caminhos da justiça, pelos caminhos da verdade, aqueles que têm seus calçados como calçados de paz, esses sim habitarão no santuário, esses é que morarão no céu. Então corta logo. O que você está esperando? E ele usa por último o olho. Engraçado que o olho, quando ele fala sempre, e Jesus por umas 2 vezes, 3 vezes, fala da importância dos nossos olhos. A importância é muito grande, porque ele diz que os nossos olhos, eles são a lâmpada da nossa alma. E ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, porque no teu corpo haverá luz. Mas se os teus olhos forem ruins, todo o teu corpo será ruim, porque ele terá muitas trevas. E Jesus disse: quão grandes serão as tuas trevas. Os olhos,
muitas vezes, deseja o que não deveria desejar. Por isso que Jesus falou dos olhos. Somos cobiçosos, cobiçamos, olhamos, pecamos com os olhos. Talvez um dos membros que mais nos leva a pecar, depois da língua, porque a língua é pior, são os olhos. Os olhos é terrível. Com os olhos nós julgamos, com os olhos nós condenamos, com os olhos nós matamos, com os olhos nós invejamos. E todo homicida ficará fora. Lembre-se, Jesus disse, não precisa você ter relações sexuais, basta você olhar e desejar, você já cometeu adultério. Então nós somos adúlteros. Que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude, que sejamos como Jó, que pedia ao Senhor, Senhor, eu faço uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma moça, de não colocar meus olhos sobre ela. Que os nossos olhos sejam puros, que os nossos olhos sejam para as nossas esposas, que o seu olho, meu irmão, seja para a tua mulher, que o seu olhar seja para a sua casa, para a sua família, e não para a casa do vizinho. Não vem com essa mania de que a grama do vizinho é mais verde. Mentira sua. São seus olhos que estão doentes. São seus olhos que têm trevas. Cura os teus olhos. Sara os teus olhos. Peça para o médico oftalmologista. Essa você não sabia, né? Mas tem um oftalmologista lá no céu, o nome dele é Jesus, ela trabalha com isso, por isso que eu estou falando. É Jesus, ele disse, peça e eu vou pingar o colírio nos teus olhos, e vocês verão com clareza, verão com clareza. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, pare de olhar para aquilo que não é teu. Em nome de Jesus, pare de colocar os teus olhos na mulher do teu amigo, na mulher do teu irmão, na mulher do teu, vizinho. Pare em nome de Jesus, porque você está amontoando brasas que vão queimar você. Então Jesus disse, é melhor que você tome essa decisão aí, de arrancar os teus olhos, de tirar os teus olhos, de fazer com que eles morressem a partir de agora. A partir de agora eu não olharei, como disse Jó, a partir de agora eu não colocarei meus olhos mais sobre uma virgem, a partir de agora eu não olharei mais para uma moça, dizia Jó. Por isso os céus declaravam, diabo, você viu meu servo Jó? Ele é homem íntegro, reto, se desvia do mal. Quem tem mão amputada, pé amputado, olho amputado, são pessoas que se desviam do mal. São pessoas que possuem menos desse mundo, são pessoas que andam menos nesse mundo, são pessoas que olham menos para esse mundo. Olha mais para o céu, olha mais para a sua cidade celestial. É para isso que você deve olhar, é para cima, é para lá onde está o teu Senhor, Senhor da tua vida. Então, em nome de Jesus, desista hoje disso que eu falei já, do seu relacionamento, desse hábito teu, desse vício teu. Desista em nome de Jesus. Rompa com isso hoje. Não tem forças, clame ao Senhor, clame a Jesus, que Ele vai te ajudar. Não sei se você observou,
Eu tenho pouco tempo, 5 minutos, e eu tenho que terminar assim, 5 minutos, que eu já passei o horário. Não sei se você observou, mas 3 vezes o Senhor fala do inferno aí. 3 vezes o Senhor fala do bicho que não morre. E esse bicho aqui já converteu gente. Minha sogra se converteu porque um dia nós falamos desse bicho, ela falou, quero Jesus, que eu não quero ser comido pelo bicho. Está aí, ó. Oh, benção. Então esse bicho já salvou gente. Está lá, ó, firme e forte. Esse bicho não morre. Que bicho é esse que no meio do fogo não morre? Não sei, não quero saber porque eu não vou para lá. E 5 vezes ele fala que o fogo de lá nunca se apaga. O que isso tem a ver, pastor? Eu quero te chamar a tua atenção. E isso merece a sua atenção. Isso merece a sua atenção, a minha, a nossa, de todos nós. Porque quem está falando isso não é um pregador qualquer, não é um homem qualquer. Isso saiu de um coração que é o maior coração meigo do universo. Isso não foi homem que falou. Não foi pastor que falou. Mas foi o coração mais meigo do universo. Foi o amor falando. Foi o amor te alertando, não foi o ódio. Não foi o ódio que pediu nessa noite para você cortar teu pé. Não foi o ódio que pediu para você nessa noite amputar tua mão, furar teu olho, arrancar teu olho. Mas foi o amor. Foi o coração mais meigo, aquele que deu a sua vida por você, por mim, por todos nós. Então é Ele que faz esse apelo. É Ele que diz para você, está na hora de você parar. Sabe por quê? Porque Ele diz no verso 47, que você já leu tantas vezes, mas só para você ver aí no verso 47 de novo, que e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor. Diz, é melhor. Diga. Muito fraco. É melhor ser lançado no fundo do mar, tendo no pescoço aquela pedra de moinho, que era grande. Era uma pedra enorme. Ficava lá um animal lá rodeando aquele moinho, e aquela a pedra maior em cima de outras 2 que triturava o trigo, e ele estava falando da pedra maior. Então diz, ó, se você escandalizar um dos meus pequeninos, é melhor você pôr essa pedra no teu pescoço, pular no mar e morrer lá e ficar lá afogado para sempre. Então eu vou dizer de novo, é melhor ser lançado no fundo do mar. É melhor sofrer a perda de uma das mãos, sofrer a perda de uma dos pés, sofrer a perda de um dos olhos. Disse Jesus, é melhor. E eu vou mais ainda, eu digo para você, qualquer sofrimento desta vida, é melhor você sofrer qualquer perda nessa vida, do que você entrar no fogo do inferno. Qualquer coisa que você decidir nessa vida romper, a partir de hoje chega. A partir de hoje eu entendi, eu não quero mais. Eu não vou viver mais assim. Eu não vou mais ter esse relacionamento. A partir de hoje eu vou acabar com esse vício. A partir de hoje eu vou pôr um ponto final. É melhor do que ser lançado no lago do fogo do inferno, disse Jesus. É melhor. É melhor. Não importa a dor que talvez você venha sofrer por causa dessa renúncia. Toda renúncia traz uma dor terrível, mas não se compara com a dor que muitos sofrerão porque não renunciam, porque não abrem mão, preferem suportar o fogo do inferno do que o fogo purificador de Deus. Por isso ele diz no verso 49, porque cada um será salgado com fogo. Ou seja, o que ele está dizendo aí é assim,
Mais ou menos isso. A opção é tua. Ou você é purificado pelo fogo do Espírito, ou você é purificado pelo Espírito Santo, o fogo santificador que veio do céu para santificar a vida do crente. Ou você então vai ser consumido, porque cada um será queimado no fogo. E ele termina dizendo: bom é o sal, que somos nós, que eram aqueles que estavam ouvindo ele ali naquela hora. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Para terminarmos, eu queria dizer que Jesus falou sobre isso no momento em que os discípulos, alguns instantes, alguns minutos, talvez algumas horas, estavam discutindo entre si quem era o melhor deles. E então vem Jesus e disse: olha, qualquer um de vocês que fizer um dos meus pequeninos tropeçar, ou qualquer um de vocês que vier a tropeçar porque deixaram de tomar medidas drásticas, vocês que foram chamados para serem sal, para fazerem diferença nessa vida, perderão o sabor. Você já viu crente sem sabor? É a pior coisa do mundo. É pior que o incrédulo. Eu conheço um monte. Eu conheço um monte de crente que perdeu o sabor, porque brincou com o pecado, porque não tomou medidas com respeito ao pecado que vinha sobre o coração dele. Amava demais o pecado, por isso perdeu o sabor. Para que você não perca o seu sabor, para que você, meu irmão, não venha amanhã sofrer uma condenação, passar pela condenação, ser lançado para esse lugar que Jesus disse que o fogo não apaga jamais. Jesus está falando para você nessa noite. Quais são as medidas que você tem tomado com relação ao seu vício? Quais medidas você tem tomado em relação a esse relacionamento que eu, por vezes, te pedi para você parar, encerrar? O que você tem feito em relação àquilo que o Senhor tem falado para você? Seus vícios, sua vida torta, suas mentiras, suas trapaças, seus enganos. O que você tem feito? Nessa noite Ele te dá uma oportunidade. Ele te dá uma oportunidade. Ele disse: dar-vos-ei um novo coração. Tirarei de vós o coração gravado pelo pecado, escrito com a negritude do pecado, e colocarei em vós um coração novo, escrito as minhas leis, escrito as minhas palavras de vida eterna. Se você quiser nessa noite ter essa oportunidade, ter teu coração mudado, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E aí mesmo no teu lugar, você falasse com Jesus. Você abrisse teu coração a Ele. Não tenha medo de falar do seu pecado, porque Ele já conhece o teu pecado. Não precisa ter medo.
nem esconder nada dele. Ele te conhece, ele sabe tudo de você. Até os fios da sua cabeça, dos seus cabelos. A Bíblia diz que ele conta todos e sabe quantos fios você tem na sua cabeça. Ele sabe tudo sobre você, ele conhece. Essa noite, abra o teu coração para ele e diga: Senhor, eu estou cansado. Cansado de ser escravo. Cansado dessa vida que eu estou vivendo, Senhor. Eu não tenho forças para romper, não tenho forças para quebrar. Mas ouvi dizer que Tu és o libertador, que Tu és aquele que rompe as amarras do pecado. O Senhor é aquele que quebra as amarras do adultério, da prostituição, dos vícios. Vem nessa noite, Senhor. Vem nessa noite quebrar isso da minha vida, do meu coração. Vem nessa noite, Senhor, trocar meu coração por um novo coração, Senhor. Eu não quero ter um coração escrito nele os meus pecados. Eu quero ter o meu coração escrito salvo por Jesus, liberto por Jesus, santificado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero ter no meu coração as palavras: sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado. Oh, meu amado. Peça isso a ele nessa noite. Peça ao Espírito Santo nessa noite forças. Que ele te revista de força, de poder, para que você possa quebrar, para que você possa cortar coisas importantes na sua vida. Deus te dá um coração, mas você precisa tomar certas atitudes, ou seja, você precisa lançar fora de si, tirar essas coisas de sua vida, fazer morrer em você, fazer ele morrer na sua vida, por causa do reino de Deus, por causa dos céus, por causa da vida eterna. Você precisa fazer isso. Nos céus não há lugar para escravos. Nos céus não há lugar para corações escravizados e marcados pelo pecado. Nos céus há lugar para os santificados em Cristo, para os justificados em Cristo. Levanta a sua mão e clama pelo sangue de Jesus. Levanta a sua mão e clama: Senhor, vem me purificar, vem me limpar, quebra de mim o poder do pecado. Quebra de mim, quebra. Quebra-se. Liberta pelo poder do Senhor nessa noite. Esse homem, essa mulher, esse pai, essa mãe, esse filho. Liberta nessa noite. Jesus, liberta, Senhor. Liberta os prisioneiros, os cativos. Liberta nessa noite. Quebra, Senhor. Rompe as cadeias, rompe os grilhões. Que o Senhor fale na sua alma. Que o Senhor nessa noite continue falando ao teu coração. Que o Senhor te incomode. Que o Senhor possa incomodar você durante toda essa semana, até você entender que Ele quer de você consagração a Ele, que Ele quer você inteiro para Ele. Ele quer todo o teu coração. Ele quer ser o único. Ele quer ocupar sozinho o teu coração. Ele não aceita que outra coisa ocupe o mesmo lugar que Ele.